Gustavo, há alguns episódios atrás a gente comentou sobre a utilização, ou melhor, a não utilização do telefone nos dias de hoje. De que maneira? Porque eu utilizo meu telefone de várias formas. Não, quando eu falo de ligação, é ligação telefônica mesmo, linha telefônica, não internet, dados, mensagens, nada disso, ligação por voz. Tiago, ligações, vamos ser bem sinceros, isso já é uma coisa bem ultrapassada. Mas eu me recordo de umas situações inusitadas que muito provavelmente não existiriam se nós tivéssemos disponíveis os serviços de mensagens que temos hoje. Sou Odonto, o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Thiago Menegazzi. Bom, para você ter puxado esse assunto é porque provavelmente você lembra de alguma situação inusitada em virtude de ligações recebidas no seu consultório. Sim, lembro. Na verdade, teve uma situação, você classificou como inusitada, eu não sei se essa é a palavra, fica aí para o ouvinte classificar depois da história. Logo que eu me formei, eu montei uma clínica com outros 3 sócios, a gente já até falou um pouco sobre isso em episódios anteriores. 3 sócios. Olha que coisa boa para você terminar relações de amizades com mais pessoas. Eu sempre falo isso nas apresentações em aula, em que a gente se apresenta para os alunos no primeiro dia de aula, e eu reforço essa máxima de que a melhor maneira de perder amigos é montar uma sociedade. Mais ou menos. A minha sociedade já tem 17 anos, eu tenho 2 sócios, né? Desde o início da sociedade, somente um saiu, mas continuamos muito bem, nossa relação dura e durará muito mais do que durou o meu findado casamento. E olha que essa relação, pelo menos em princípio, você por favor me confirme, não é baseado em sexo ou qualquer coisa carnal. Você está corretíssimo. Nossa relação ela é baseada num amor fraternal. Mas voltando à questão das ligações telefônicas, na época do início da nossa trajetória ali na clínica, nós contratamos uma secretária, ela já estava com a gente há alguns meses. Vamos chamá-la então de Larissa Manuela. Nunca escutei esse nome. Pois é, eu vagamente já ouvi falar, mas talvez nosso ouvinte saiba do que se trata. E a Larissa, ela tinha uma característica muito importante. Ela nunca mesmo se atrasava. Ela sempre chegava antes de nós todos, éramos 4 sócios, e deixava as coisas arrumadas, como a gente sempre pediu. Ou seja, ela fazia o papel dela, basicamente. Ela fazia nada mais do que obrigação. Sim, mas considerando a média do que a gente vê por aí, conversando com colegas e tudo, a gente sabe que, infelizmente, essa não é uma característica, digamos, comum em todos os funcionários. Pois bem, tínhamos uma cirurgia marcada para uma determinada data, às 8 da manhã. Nós chegamos, eu e um dos meus sócios que faria a cirurgia, por volta de umas 15 para as 8, 20 para as 8 no consultório, já contando que tudo estaria pronto para a cirurgia. Mal acostumado. Mal acostumado, você me deixou mal acostumado. Qual foi nossa surpresa quando nós chegamos nesse horário, 20 para as 8, e o paciente estava do lado de fora da clínica e a clínica trancada. Eu acho isso sempre muito animador quando você chega à clínica, está o paciente esperando no corredor e a porta da clínica trancada, né? Maravilhoso isso. A gente não sabe nem onde enfiar a cara, mas como a gente já contava com a presença da secretária, que nunca tinha se atrasado, alguma coisa ali estava bem estranha. Bom, abrimos a porta, obviamente, e o paciente se sentou ali, e aí eu pensei, vou ligar para a secretária para saber o que está acontecendo. Foi o tempo de entrar no consultório, acomodar o paciente na recepção, ligar os equipamentos, entregar propé, medicação pré-operatória, e aí toca o telefone da clínica. Fui atender de imediato e pronto, era a Larissa. E ela fala com uma voz assim, tranquila, dizendo: Doutor Thiago, eu tive um contratempo hoje e vou chegar um pouco atrasada, uns 15 ou 20 minutos, talvez um pouquinho mais. Tudo bem, e você já tá vindo? Tô sim, daqui a pouquinho eu tô indo, é porque eu tive um acidente de carro, então eu vou me atrasar. E aí na hora, claro, já me espantei, né? Bom, mas você tá bem? Como é que estão as coisas?
Não, tá tudo tranquilo. Ela com a voz mais calma do mundo. Tá tudo tranquilo, eu só tô esperando os bombeiros chegarem pra me tirar das ferragens. Ou seja, um pedaço do corpo já totalmente anestesiado, provavelmente por conta da pressão das ferragens. É por isso a tranquilidade, talvez, né? Eu falei, você tá maluca? O que tá acontecendo? Pois é, eu tive um acidente e o meu pé tá preso aqui entre o banco e o painel do carro. Meu Deus do céu, o que aconteceu nesse acidente pra ficar preso desse jeito? Mas tá tudo bem, fica tranquilo que assim que o bombeiro chegar eu tô indo pra aí. Que vindo pra cá, criatura, tá maluca? Você vai pra casa, vai pro hospital, vê se tá tudo bem e depois vai pra casa. Não, tá tudo tranquilo. Inacreditável, eu nunca imaginei que eu fosse receber esse tipo de ligação pra você ver o quanto aquele emprego aparentemente era muito importante pra ela, né? Funcionária do mês, e até o quadrinho com a foto lá, com a camiseta da clínica, provavelmente na recepção. E o pé enfaixado, né? Mas eu lembro muito dessa história, se foi de fato inusitado, como o Gustavo classificou, ou realmente uma maluquice, mas a verdade é que ela aconteceu exatamente dessa maneira. Cara, ligações, principalmente nessa época que nós estamos começando a atividade clínica em algum empreendimento, elas realmente nos surpreendem, até porque, eu não sei vocês que nos escutam, mas dificilmente nós temos condições de arcar com uma funcionária que fique dedicada exclusivamente para a parte de recepção. Atender, fazer ligações, fazer essas confirmações de agendamento. No início, o mais comum é que você tenha uma pessoa que faça um pouco de tudo. E quando inauguramos a nossa clínica, isso lá para os idos de 2006, na época não tínhamos uma funcionária que ficasse exclusivamente responsável para receber ligações e agendar os pacientes. E em uma dessas ocasiões, lógico, nós nos revezávamos no atendimento ao telefone. Em uma dessas ligações, a paciente falou: Boa tarde, eu gostaria de fazer um agendamento com o Dr. Gustavo. Pois não, sou eu mesmo quem está falando, quem gostaria de fazer o agendamento. Aqui é a Donatella e eu gostaria de fazer uma avaliação clínica, me fizeram a indicação do seu nome e eu queria ver um horário. Tudo bem, abri a agenda e na época a agenda era de papel, anotado com caneta, aliás, anotado com lápis. É claro, porque se houvesse alguma desmarcação, você simplesmente apagava, não é isso? Exatamente, era super fácil de fazer esse tipo de... Você deletava com a borracha e reescrevia com o lápis de novo. Deletava com a borracha é ótimo. Mas essa agenda, ela inclusive era fornecida pela Associação Brasileira de Odontologia aqui do DF, hein? Exato, sempre agendas muito bonitas, com um estilo super inovador. E eu abri a agenda, fiz a anotação, ofereci 2, 3 horários também. Você não vai falar assim, qual horário você quer? Tem segunda, quarta, quinta e sexta livres. Tirando sábado à noite, tá tudo vago pra senhora. Porque você pega terça-feira que tinha um paciente agendado, parece que a agenda estava completa, mas enfim. E retornei para ela, falei, olha Tela, você está agendada no dia tal. Aí ela... Tá bom, muito obrigado então. Aí eu ainda retornei, então boa tarde Tela, até a nossa consulta. Até mais, tchau, tchau. Quando ela chega no dia da consulta, no dia que foi agendada, ela faz o preenchimento da anamnese e aí eu vejo a minha mancada. A gente tem esse costume de falar para homens seu fulano e para mulheres dona fulana, mas ela é italiana e o nome dela é Donatella. Então quando ela me fala que era Donatella, eu imaginava que o nome dela era Tela. E aí, de repente, do nada, eu crio uma intimidade que ela não me deu e na primeira ligação eu chamo a paciente de Tela. Ela, como italiana, talvez tenha se sentido até acolhida dentro daquela clínica, embora isso seja, no mínimo, esquisito, né? E foi. Tanto é que ao ler o nome dela na ficha de anamnese, eu fiquei sem graça super. Pera, como é que é o negócio aí? Sem graça super. Foi isso mesmo que eu ouvi. Prossiga. Mas apesar da gafe, nós tivemos uma relação sempre muito respeitosa, não só com ela, mas com os filhos dela, o marido dela. Então, é uma paciente que a gente tem um carinho muito grande, apesar de ter tido uma licença poética no contato inicial para chamá-la pela abreviação do nome, quando eu achava que era o nome principal. E uma curiosidade, ela chegou chamando você de seu Gustavo? Não, ela falou, boa tarde, Tavo, tudo bem? Faz sentido. E só para fechar a história lá da Larissa Manuela, por incrível que possa parecer, ela chegou ao consultório. Era por volta de pouco antes de meio-dia e lá aparece a criatura. Com o pé?
por incrível que pareça, com os dois. Perguntei pra ela se estava tudo bem, ela, sim, foi tranquilo. Se você ficar presa nas ferragens e isso é sinônimo de tranquilidade, parabéns. Larissa, onde quer que você esteja, aquele abraço, hein? E sobre tranquilidade, você imagina a serenidade de 2 colegas. Essa história foi contada pelo meu sócio, o Haroldo, ele falando de 2 colegas que foram montar um consultório. E lógico, assim como eu, assim como você, Thiago, que não tínhamos, né, esses recursos para termos uma equipe numerosa, em muitas situações nós atendíamos telefonemas e também ligávamos para pacientes para fazer confirmação de agenda do dia seguinte. Só que nessa situação deles terminando de montar esse primeiro consultório, eles estavam já com a clínica já operante, mas sem nenhum paciente ainda, até que o interfone da clínica toca. E era justamente o porteiro lá do prédio avisando que tinha uma pessoa para subir à clínica. Pronto, festa na certa. Paciente estava ali. Acharam a gente. Os 2 comemoraram muito, mas já falaram, olha, vamos passar a impressão de que a clínica já opera normalmente, já funciona normalmente. E nisso, um deles pega o telefone e finge estar falando com algum paciente, justamente com a agendinha lá de papel, essa mesma que a gente falou, que tem que anotar com lápis, porque caso algum paciente desmarque, você possa pagar. E um detalhe importante é que naquela época, bom, parece que eu sou um super velho falando isso, né? Mas não faz muito tempo assim, o telefone era fixo, não era celular. Cara, minha clínica ainda tem um telefone fixo. Parabéns. Ainda tá na lista telefônica também? Olha que engraçadinho. Muitas clínicas têm telefone fixo ainda, o Dr. Thiago. Será que é produzida a lista telefônica até hoje? Acho que não, né? Já deu isso, né? Acho que já. Tem o Google, que é mais rápido. Você, jovem, que não sabe o que é lista telefônica, basicamente é uma bíblia em termos de tamanho, com, em tese, todos os telefones das pessoas cadastradas naquela região, ou, dependendo do tamanho da cidade, da própria cidade. Imagino que seria isso hoje, né? E a questão era que esse cidadão estava com o telefone fixo, fingindo falar ao telefone fixo com o paciente, para que quando justamente esse cidadão que o porteiro falou que estaria subindo a clínica aparecesse na clínica, ele tivesse uma impressão de que a clínica teria já um movimento. E aí isso deixaria supostamente esse paciente mais tranquilo. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele estava com o telefone falando, agenda aberta, lápis na mão, e o cidadão chega na clínica. Esse colega fala para ele esperar um pouco, porque ele estava só finalizando a ligação e avisa, então tá tudo certo, a senhora está agendada no dia tal, no horário tal, e desliga o telefone. E aí ele pergunta justamente para essa pessoa que adentrou ao consultório, bom dia, em que posso ajudá-lo? E aí o cidadão fala, bom dia amigo, eu vim aqui só para instalar o telefone. Que maravilha! O famoso tiro pela culatra, na cara. O famoso migué, o jeito que as pessoas arrumam para tentar enganar ou burlar uma situação e depois fica todo mundo com a cara no chão. E aí a gente se pergunta, pra quê? Pra que eu fiz isso? Então hoje você, com recurso de mensagens ao invés de ligações, muito provavelmente não correrá o risco de passar por esses apuros ou essas situações que passamos. Mas é sempre importante que você se comunique muito bem com o seu cliente ou com as pessoas que forneçam materiais para a sua clínica, eventualmente laboratórios de prótese, para que não exista nenhum tipo de ruído nessas conversas entre as partes. Além do mocho, porque você é muito mais que odonto. E vamos àquele momento em que a gente faz as nossas indicações de conteúdos para além do mocho, aquilo que a gente tem visto, ouvido, consumido fora dos nossos consultórios e fora da odontologia. Hoje eu começo. Eu queria fazer uma indicação de uma série que está no Star Plus, e o nome é Only Murders in the Building, uma série que já vai para sua 3ª temporada e na verdade é uma meta-série, um meta-podcast. Explico, a história é dentro de um condomínio em Nova York. Nós temos ali alguns personagens que são vizinhos que em princípio não se conhecem,
mas que são compostos por um ator já no ostracismo, um cara que fez sucesso no passado, mas que agora está ali no ostracismo, um ex-diretor de teatro, que da mesma maneira fez muito sucesso no passado, mas hoje vive ali às custas desse sucesso, e uma jovem moradora desse mesmo condomínio, mas aparentemente sem qualquer relação com esses dois outros vizinhos. O fato é que acontece um assassinato nesse condomínio e esses três começam a protagonizar a ideia de investigar esse assassinato e resolvem criar um podcast. Veja só, criam um podcast de true crime justamente tentando investigar o que tem acontecido. E aí um monte de histórias acontecem, como eu disse, já vai para a 3ª temporada. É uma comédia muito, muito bem estrelada por Steve Martin, que pessoalmente eu gosto muito, e traz desdobramentos muito interessantes e até inusitados. Vale muito a pena assistir, são episódios curtinhos, entre 25 e 30 minutos aproximadamente. Cada temporada tem o seu começo, meio e fim, mas sempre faz um gancho ali para a próxima. Acabou de estrear a 3ª temporada e eu estou assistindo no momento. Então, Only Murders in the Building no Star Plus. E você, Gustavo, o que você tem visto, ouvido por aí? Fala aí, pessoal. Vamos lá. A minha indicação dessa semana é um livro que eu acabei de lê-lo pela 2ª vez recentemente. Eu tenho uma coisa com os livros, cara, que são bem interessantes, assim. Livros que marcam uma determinada época da minha vida, eu costumo citar ou colocar em algumas conversas algumas coisas que eu li. Só que depois de um tempo é natural, a gente acaba não lembrando 100% daquelas coisas que os livros versavam. Então eu resolvi lê-lo novamente, recentemente. É um livro chamado Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos, do Hans Rosling. Também foi feito com a colaboração do Ola Rosling e Anna Rosling, que são respectivamente o filho e a nora dele. O Hans faleceu em 2017. O cara fala o Hans como se tivesse sido brother do sujeito. Refaço aqui a consideração. O doutor e professor Hans faleceu em 2017. Mas deixou essa obra que é bem bacana do ponto de vista de informações e dados concretos, para que a gente evite ficar falando um monte de besteira, principalmente quando vai emitir uma determinada opinião, ou passar alguma informação em rodas de amigos e acabar falando algo só do senso comum, sem estar baseado em fatos. Acho que esse livro nunca esteve tão atual, e fica aí a minha recomendação para que você também não seja mais um a falar asneiras aí totalmente sem fundamentação. Então, Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Peraí, Gustavo, eu só vou ali atender essa ligação. Enquanto isso, vai encerrando aí com o pessoal. Pessoal, valeu, um abraço, até mais. Falou, tchau pra vocês.